Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Direto para Brasília, o presidente Lula criticou o projeto de combate ao crime organizado aprovado pela Câmara dos Deputados. André Anelli chegando com as últimas informações. Tudo bem, André? Boa noite. O que o presidente destacou nessa reação à aprovação pela Câmara? Bem-vindo, boa noite. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula aguardou o dia seguinte à aprovação do projeto de lei antifacção pela Câmara para criticar a medida que sofreu 6 alterações do relator, o deputado federal Guilherme Derrite, mas que recebeu o apoio de mais de 300 parlamentares. Nas redes sociais, Lula afirmou que é preciso leis firmes e seguras para combater o crime organizado e que o projeto aprovado pela Câmara alterou pontos centrais do projeto apresentado pelo governo. Lula disse que, do jeito que está, o texto enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Lula ainda afirmou que trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei. Em um trecho final dessa postagem, o presidente disse ainda ser importante que prevaleça no Senado o diálogo e a responsabilidade na análise do projeto para que o Brasil tenha de fato instrumentos eficazes no enfrentamento às facções criminosas. Existe ainda a expectativa de que o presidente Lula acabe se manifestando sobre esse assunto mais uma vez em uma coletiva de imprensa que está prevista para acontecer em instantes em Belém, na capital do Pará, onde o presidente da República se encontra nesse momento. O discurso na internet do presidente Lula em tom crítico já era aguardado depois que a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou a medida antes mesmo de ser votada na Câmara. Em uma coletiva de imprensa ontem aqui no Palácio do Planalto, ela chamou de lambança legislativa os 6 pareceres do projeto de lei antifacção apresentados pelo relator. Ela também criticou Derrite por ter se recusado, segundo ela, a conversar com o governo para negociar uma versão consensuada do texto com o governo federal. Os argumentos de Gleisi se referem principalmente à decisão de Derrite de sugerir um sistema de recuperação de ativos de facções criminosas, no qual os recursos destinados aos fundos de segurança pública serão divididos baseados em um novo critério. Em vez de os delitos determinarem a distribuição dessas verbas, a partilha vai se dar com base em quais autoridades conduziram a investigação. Dessa forma, os estados e o Distrito Federal podem ser beneficiados quando a apuração for feita pelas autoridades locais, enquanto a União receberia algum tipo de verba somente quando a investigação fosse exclusivamente da Polícia Federal. Segundo o governo, o problema é que o relatório do deputado não revoga o mecanismo atual, o que permitiria a coexistência de 2 sistemas distintos para a recuperação dos ativos. Tiago. André, me diga uma coisa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também entrou nessa polêmica. O que ele disse? Sim, o ministro Fernando Haddad fez críticas ao texto aprovado pela Câmara, principalmente em relação ao que o governo considera como fragmentação dos fundos de segurança pública, que é outro ponto de insatisfação aqui do Palácio do Planalto. Segundo Haddad, o PL antifacção, da forma como foi votado, vai provocar uma asfixia na Polícia Federal, que é o principal órgão de combate ao crime organizado. O projeto enfraquece essas operações. Não apenas asfixia financeiramente a Polícia Federal para os próximos anos, como cria uma série de expedientes frágeis que vão ser utilizados pelos advogados do andar de cima do crime organizado para obter vantagens no judiciário, que vai ter que respeitar a nova lei se ela for aprovada. Então, por melhor tenha sido a intenção, ela vai na direção absolutamente contrária do que se pretende. Haddad também avaliou que faltou discussão do texto com órgãos de segurança pública e com especialistas na área criminal. As pessoas, eu penso que votaram de boa fé, mas sem compreender pelo exíguo tempo em que o projeto foi discutido, aliás, a 5ª ou 6ª versão, né, que foi a plenário, então não houve nenhum
Não houve audiência pública, não houve oitiva de especialistas, de criminalistas. Os grandes criminalistas brasileiros não foram ouvidos. Nós fizemos o que pudemos, mantivemos um canal de comunicação permanente, mas não fomos atendidos nos pleitos importantes, né? E agora o governo aposta na tramitação do texto no Senado para corrigir todos esses pontos de discordância. Tiago. Bom lembrar que se o Senado fizer alterações, o texto volta para a Câmara. André Anelli já retorna ao Jornal Jovem Pan. Vou chamar as nossas comentaristas aqui nessa quarta-feira, Deise Siocara entrando no estúdio, Denise Campos de Toledo também e a Dora Kramer aqui no nosso telão. Eu vou começar por você, Dora. Dora, a gente fala muito sobre a politização da segurança pública e hoje a gente viu um embate entre o governo, daqui a pouco a gente vai ouvir também o que falou o presidente da Câmara, entrevista exclusiva à Jovem Pan. Boa noite, Dora, bem-vinda. Boa noite, Tiago, boa noite, Deise, boa noite, Denise, boa noite a todos. Olha só, tem muita coisa para falar, né? Porque, primeira coisa, esse comportamento do governo, que, claro, querendo dizer que a oposição aprovou uma coisa, como disse a ministra Gleisi Hoffmann, uma lambança. Ora, o texto original da dita lambança era de autoria do governo. Então, a oposição saiu nessa primeira fase, que é a da Câmara, a fase de tramitação desse projeto, saiu vencedora. E só saiu vencedora porque a coisa foi posta nos termos entre direita e esquerda, em termos de embate. Ora, o governo poderia muito bem ter compartilhado esse resultado, porque o relator fez algumas modificações que atendiam aos pleitos do governo, não atendiam completamente, mas se essa questão não estivesse de parte a parte no centro de uma disputa eleitoreira, e eu estou usando esse termo pejorativo de propósito, porque não está na hora da disputa eleitoral legítima, que é no ano que vem, então tudo que se faz agora com vista a obter vantagens eleitorais são, assim, dignas realmente de adjetivos pejorativos, né? Porque o governo não quis compartilhar, chamou o projeto, que era originalmente dele, de projeto da direita, e saiu derrotado. E saiu derrotado por quê? Porque é minoria. E qual é a novidade disso? O governo não sabe que é minoria, então vai tentar recuperar essa história no Senado. Agora, no Senado, vai pegar um osso duro, que é o relator Alessandro Vieira, policial e politicamente independente, super rigoroso. Então, ali vai ser muito difícil tentar capturar o Alessandro Vieira, o relator, para um lado ou para o outro. Denise, o senador Alessandro Vieira está prometendo uma análise técnica, uma revisão técnica desse documento que foi aprovado pela Câmara. Você já entrevistou ele muitas vezes ao longo dos anos. Ele é alguém que promete fazer um trabalho menos politizado, é o que ele já falou. Será que isso é possível? Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Olha, o Senado já produziu algumas derrotas importantes a decisões da Câmara recentes e Alessandro Vieira, ele meio que vai de encontro a algumas propostas que eram defendidas pelo governo. Uma delas é a questão dos recursos para a Polícia Federal. Ele, inclusive, citou em entrevista o que Andrei Rodrigues disse, o diretor-geral da Polícia Federal, a respeito dos recursos necessários para a fiscalização de fronteira, a entrada de contrabando, a atuação das facções entre outros países também, algo em torno de 800 milhões de reais. Então, ele é contra qualquer corte de recursos para a Polícia Federal, que foi um dos pontos polêmicos desse último projeto, aliás, desde o início das discussões sobre o projeto na Câmara. E ele também vê essa possibilidade de conflito de duas legislações diferentes, as facções, as organizações superviolentas e as violentas, que já existe uma legislação específica. Isso pode levar a muitas argumentações, uma demora maior na finalização dos processos, e ele também questiona aquela condição dos bens que são apropriados, a destinação que é dada a esses recursos, que parece, em alguns casos, como uma blindagem, porque nós temos até muitos políticos envolvidos também nesses casos relacionados às facções. Então, ele vai de encontro sem ter essa conotação ideológica, tanto que ele falou que, se possível, a partir da semana que vem, haverá audiências para discutir com especialistas
especialistas, que é o que faltava, com pessoas que entendem mesmo da criminalidade, que trabalharam com o assunto, que têm experiência de fato até maior do que os parlamentares. Deise, o problema também é o tempo, né? Porque é uma discussão importante em relação à segurança pública. Hoje, 19 de novembro, se o Senado fizer alterações, a matéria volta para a Câmara e fica, vai para lá e vai para cá, né? Bem-vinda, boa noite. Exatamente. Boa noite, Tiago, Denise, boa noite, Dora. Boa noite, audiência da Jovem Pan. Eu não posso começar a minha fala aqui sem elogiar as minhas colegas, a Denise, de novo, trabalhando com ela, a Dora. A gente finge normalidade aqui, mas nem sempre é normal, né? Então, é um prazer imenso estar com vocês, contigo, Tiago, sempre. Esse PL da antifacção, está acontecendo com ele aquilo que a gente já vinha falando há algumas semanas aqui no Jornal da Jovem Pan. É um projeto que começou com fôlego, mas ele não vai levar esse fôlego até o final, ele não vai solucionar o problema da segurança no Brasil. A gente viu agora essa fala do presidente Lula, mas vamos combinar aqui, né? Se o executivo tivesse acompanhado de fato ou tivesse se posicionado em relação a esse projeto, poderia ter blindado algumas salvaguardas mais robustas em relação ao projeto, poderia ter evitado que pontos mais sensíveis fossem alterados, e ele não fez isso. Da mesma forma, não acompanhou a mesa legislativa, não acompanhou o relator, não acompanhou os deputados para sequer tentar entrar num consenso. E por quê? Porque a pauta da segurança pública, quando ela vai para o Palácio do Planalto, ela é sempre um tema que fica à margem da discussão. O governo ele não consegue encampar de vez essa discussão da segurança pública no Brasil. E aí agora, criticar o PL é muito fácil, mas na hora que poderia ter ido ali, ter acompanhado, ter colocado salvaguardas mais robustas, não fez. E o que vai acontecer com esse PL é o que a gente tem visto acontecer com todo o material, com toda a proposta que entra em relação à segurança pública. Vai cair no limbo.